Você quer entender de uma forma mais detalhada, mais aprofundada, como ocorre o processo de aterosclerose? Como esses fatores de risco, como tabagismo, dieta rica em gorduras, pode realmente influenciar e acelerar esse processo? Se você quiser entender tudo isso, eu recomendo que você pegue um café e fique comigo até o final do vídeo. E lembre, não decore, entenda o processo. Mas antes de te explicar esse processo de aterosclerose aqui, por essa figura que está do lado, eu tenho aquele lembrete. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e também compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar seus amigos, levando informação e me ajudar divulgando o canal e assim possibilitando que eu continue gravando vídeos aqui para o YouTube. Mas, sem mais demora, vamos lá para o vídeo. Se a gente olhar aqui essa figura do lado, ela está mostrando primeiro aqui em cima o corte transversal de uma artéria, tudo bem? E aí aqui nessas outras figuras, ó, figura A, aqui, B e C, ela está mostrando um pedacinho aqui desse vaso, a parede do vaso. Está mostrando numa visão ampliada o que tem na parede desse vaso, certo? Então aqui nesse corte transversal, a gente vê que no meio a gente tem o canal de passagem do sangue, certo? Ele tem um diâmetro aqui fisiológico, o diâmetro necessário que é para que ocorra a passagem de sangue sem nenhum problema. Lembrando que se a gente começar a diminuir esse diâmetro desse vaso aqui, ocluir ele por algum motivo, que pode ser a formação de uma placa de aterosclerose aqui, uma placa de ateroma, se a gente tiver isso, a gente diminui a luz do vaso, né, o diâmetro aqui dele, e a gente vai dificultar a passagem de sangue e com isso vai diminuir a oferta de oxigênio para o nosso tecido. Então é muito importante que esse canal aqui da passagem ele esteja preservado. Se ele tiver ocluído, diminuído, vai influenciar diretamente na oferta do sangue. E aí aqui, partindo, né, pelas camadas do vaso, a gente tem a íntima, que é a parede ali do vaso mesmo, a média, a camada média, que é a mais profunda, e a camada adventícia, que é a mais profunda ainda. Então, se a gente fizer um corte aqui, certo, dessa parede íntima e média, a gente tem a nossa figura A, primeiro aqui, ó. Primeiro a camada íntima e depois a camada média. Só que aqui nessa figura está mostrando um monte de coisa que você pode se assustar, mas eu vou mostrar para você que é muito tranquilo de a gente entender. Aqui no nosso sangue, né, correndo por nosso corpo, a gente tem as chamadas células brancas, que são as nossas células do sistema imune, que se você quiser entender quais são essas células, é só clicar aqui em cima que a gente tem um vídeo sobre isso. E essas células, elas ficam passando pelo nosso vaso e elas não grudam na parede do nosso vaso, elas passam normalmente. Porém, a gente vê que aqui tem umas estruturas aqui azulzinho que são chamadas de moléculas de adesão, certo? Se uma pessoa ela tem um fator genético, se ela tem pressão alta, que vai gerar uma lesão na parede do vaso, se ela fuma, se ela for tabagista, que gera lesão na parede do vaso, ela vai começar a produzir essas moléculas de adesão que ficam aqui na parte da íntima, certo? Bem ali no epitélio do vaso. E o que acontece quando a gente tem essa molécula de adesão aqui? As nossas células brancas, que eu comentei com vocês, aqui ó, tá mostrando monócito, célula T, que são os nossos leucócitos, que eu falei que eles passavam e não grudavam no vaso. Se eles encontrarem essa molécula de adesão, eles vão grudar no vaso. Então eles iam passar reto, certo? Não iam grudar. Só que por alguns fatores aqui, a pessoa vai produzir a molécula de adesão e quando essas células brancas passarem por aqui, elas vão grudar no vaso. E aí eles vão ter dois caminhos diferentes. São principalmente as células T e os monócitos.
que são as nossas células brancas, fazem parte das nossas células brancas aqui do sistema imune. São principalmente elas que vão grudar aqui nessa molécula de adesão. O monócito, quando ele gruda aqui, ele vai entrar na camada íntima. Então ele estava na luz do vaso, quando ele gruda aqui na molécula de adesão, ele entra dentro da camada íntima. Lembra? É camada íntima, média e adventícia. Então esse monócito ele vai entrar aqui na camada íntima. Quando ele faz essa migração da luz do vaso para dentro da camada íntima, ele vai se transformar em um macrófago, certo? Se você não sabe, o monócito ele se transforma, ele evolui para um macrófago, aqui dentro da camada íntima. E o que isso vai ocasionar, né? Qual é a importância disso daqui? Se a gente tiver uma quantidade grande de LDL aqui, aquele, entre aspas, colesterol ruim, o macrófago ele vai começar a absorver esse LDL que tem aqui dentro dessa camada íntima. Ou seja, é como se esse macrófago ele começasse a ingerir as gorduras que tem ali dentro da nossa camada íntima. Então, por isso que uma alimentação muito rica em gordura, principalmente LDL, ela é prejudicial, porque o LDL dentro da nossa camada íntima, quando ele vai encontrar um macrófago aqui, o macrófago vai começar a capturar essas gotículas aqui de LDL e ele vai começar a formar uma célula maior, uma célula cheia dessas gotículas de LDL, que é chamado de células espumosas. Olha só, se a gente for acompanhando aqui, o monócito estava lá na luz, entrou, virou macrófago, começou a absorver os LDLs e ele vai virar aqui uma célula espumosa. Nesse processo aqui, ele vai produzindo fatores inflamatórios, mediadores inflamatórios, que vão atraindo, na verdade, cada vez mais células. Lembra que na inflamação a gente tem mediadores inflamatórios que trazem mais células para aquele tecido para fazer a limpeza. Só que aqui, quanto mais células vêm, mais eles encontram LDL, vão digerindo e vão virando células espumosas. E aí aqui ele vai juntando esse macrófago junto com as células T. Lembra que a célula T também gruda? Então aqui a gente vai juntar um monte de macrófago cheio de LDL junto com células T. E isso vai formando um tecido ali que a gente chama de estrias gordurosas, que é um monte de célula espumosa e um monte de célula T que fica aqui produzindo mediador inflamatório e inflamando cada vez mais esse tecido. E aí o que acontece? A gente vê que tudo isso ainda está acontecendo aqui na camada íntima, certo? A camada mais superficial. Só que conforme isso vai ficando com o tempo, a gente vê na figura B aqui, ó, que aquelas células espumosas elas vão entrar e a gente vai ter uma camada íntima por cima aqui e um pouco de camada média também. Então a gente faz uma capa fibrosa por cima dessa lesão que fica acontecendo lá dentro da parede do vaso. Então aqui, ó, na figura A, ele ainda estava na íntima, certo? A média, ó, célula de músculo liso, está embaixo. Só que conforme isso vai ficando com o tempo, ele afunda aqui, ele vai cada vez entrando mais na parede do vaso. Então a gente forma uma capa fibrosa aqui por cima, certo? Lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente tem a luz do vaso aqui, que tem o diâmetro dele e não pode diminuir esse diâmetro. Se a gente começar a acumular gordura aqui, ó, na camada íntima e média, a gente vai começar a ocluir esse vaso aqui. Ele vai diminuir o diâmetro dele e vai complicar a passagem de sangue. Isso por si só, ele é um processo que ele demora bastante tempo, que ele não oferece um perigo a curto prazo, a longo prazo isso é muito perigoso, mas a curto prazo você ir ocluindo essa parede do vaso, a gente consegue detectar, isso vai gerar sintomas, e a longo prazo a gente até consegue tratar. O problema é que essa estrutura aqui,
que fica embaixo da capa fibrosa, ela pode se soltar, né? Então, a pessoa, ela, por exemplo, vamos pensar que esse processo está acontecendo na coronária, no vaso ali que fica no coração. Você vai ocluindo aos poucos a pessoa começa a sentir uma falta de ar, uma dificuldade em fazer exercício, porque o sangue não está chegando direito no coração. E aí a pessoa pode sentir uma dor torácica, vai no médico, vai fazer os exames e tem um controle. Só que pode acontecer dessa estrutura se soltar e aí causar uma coisa mais aguda. Então aqui a gente vê na parte de baixo que se essa capa fibrosa se solta, essa estrutura que está aqui dentro, ela vira um trombo. E esse trombo ele vai para o vaso e ele vai sair circulando, certo? E aí o problema, né, o perigo é que esse trombo ele caia em algum vaso menor e aí ele vai ocluir totalmente aquele vaso de uma hora para outra. Então, conforme a gente foi vendo que ele vai crescendo, ele vai ocluindo devagar o vaso, aí a pessoa vai começar a apresentar sintomas e até vai procurar um médico, um especialista. Porém, se esse trombo se solta, aqui, se a camada fibrosa ela não segurar direito e esse trombo se soltar, ele pode cair na corrente sanguínea, encontrar um vaso menor, chegar lá e parar totalmente a oferta de sangue. Se isso acontecer no coração, né, ele vai bloquear um vaso que está irrigando o coração. E aí você vai ter uma isquemia cardíaca, pode levar a um infarto agudo do miocárdio, né, que é uma complicação, que é um problema bem preocupante dessas pessoas que têm aqui a aterosclerose. Esses problemas cardíacos, também problemas de AVE ou AVC, que podem, esse trombo vai para a cabeça, bloqueia um vaso menorzinho, e aí falta irrigação, né, de sangue, não vai levar mais oxigênio. Então, resumindo, o processo de aterosclerose, ele começa com as nossas células do sistema imune que se ligam na molécula de adesão, que vai ser produzida aqui por alguns fatores, como tabagismo, pressão alta ou fatores genéticos. Essas células entram na nossa íntima do vaso, vão encontrar o LDL, vão formar células espumosas, essas células espumosas vão entrar mais profundo na camada média e formar uma placa fibrosa. Com o tempo isso vai diminuindo cada vez mais o diâmetro do vaso, que é um problema a longo prazo, mas o problema a curto prazo é que se essa capa fibrosa se romper, esse coágulo ele vai sair, esse trombo vai sair e pode ser que ele oclua um vaso menor. Então, por isso que a aterosclerose é tão perigosa. A gente tem que tomar cuidado com alimentação, gestão de gordura e também se preocupar com o nosso nível de atividade física, né? Não ser muito sedentário. Então, se você gostou desse vídeo, se você entendeu melhor, ajude seus amigos a entender também, compartilhe esses vídeos e se inscreva no canal e ative as notificações, que é para não perder os próximos vídeos aqui. Então eu te vejo na próxima aula e até mais.